Fala nação, muito bom dia. Hoje tem jogão, né? Flamengo e Palmeiras lá no Allianz Parque, logo mais às 21 horas. Então vamos acompanhar aí o mano a mano feito pelo pessoal da ESPN dos times do Flamengo e do Palmeiras, né? Créditos ao canal e link na descrição. E também se inscreve no canal se não for inscrito para acompanhar notícias diárias do nosso Flamengo. Então vamos lá para o vídeo. Flamengo ganhando de virada. E agora no Campeonato Brasileiro? Vamos ver 1-1. Assim, lembrando sempre, né, Joe? Você que ajuda a produzir, o Dimas também. Essa é a provável escalação, né? Podemos ter alguma surpresa aí, mas é o que a gente vê como ideal para esse confronto do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Pulgar pelo Flamengo está suspenso, os dois times têm alguns desfalques, mas é isso. E a gente está contando com a recuperação do Rony aí, né? Não sabemos se vai acontecer, perfeito. mas colocamos aí. Obrigado. É isso. Então, começando pelo gol, acho que é talvez o setor que tenha menos dúvida, mas temos que perguntar. O Everton ou o Matheus Cunha? Todo mundo vai de Everton? O Everton. Sim, sem muitas surpresas. Matheus Cunha tá de parabéns, tá fazendo um impacto positivo no Flamengo, mas não dá pra ele não. Agora, na lateral, acho que já rende mais papo. Mike ou Wesley? Vamos dar honra pro Zupac dar a primeira opinião do Mano a Mano. Eu acho esse confronto muito interessante, porque são dois jogadores pouco vistos, mas que eles merecem ser vistos. Assim, eu trabalhei lá em Quito, na estreia do Flamengo contra o Alcas. Foi o primeiro jogo do Wesley como titular com esse time do Flamengo. Não era o time reserva do Vitor Pereira, mas eram jogadores do elenco principal. E o Wesley foi muito mal, foi uma atuação assim catastrófica, ele comprometeu muito. 19 anos, né? Nem sei se ele já fez 20. Mas a maneira que ele foi evoluindo na temporada, e ainda não é um lateral que entrega tudo, defensivamente deixa a desejar, mas ofensivamente ele é uma peça muito importante para a maneira que o Sampaoli gosta de jogar. Então, assim, ele vem entregando para o Sampaoli algo dentro das proporções comparável ao que o Rodinei entregava para o Dorival, que é o encaixe para o sistema. Então, assim, acho muito legal ver o crescimento do Wesley. Mas o Mike me chama atenção. O Mike, o Dimas vai me ajudar. 2017, Dimas, que ele veio? Isso, exato, 17. 17. E quase nunca ele foi titular. Ele sempre é uma peça que joga, mas ele quase nunca é titular. E são poucos os caras que ficam 6 temporadas seguidas num clube desse, sem ser titular absoluto, mas jogando sempre, com um bom nível, sabe? Não entrega, ele mantém um bom nível, teve atuações de destaque, como na própria final de Montevidéu. Então, assim, eu vou votar no Wesley, mas eu queria dar um voto de regularidade pro Mike. Um jogador muito bom de se ter no elenco e o Palmeiras tem há bastante tempo. Vamos seguir aqui com o Jonatas. Vai, Joe, você vai seguir o relator? Eu vou seguir o relator. Eu gosto do Mike também. Eu acho que nos últimos 2 anos o Mike elevou bastante o nível dele, sendo bem honesto. Mas eu vou votar no Wesley porque ele é um garoto, né? Acabou de subir da base e ele basicamente já mudou os planos do Flamengo pro ano, né? O Flamengo liberou o Varela porque confia no Wesley. O Wesley tá mostrando nível. O Mateuzinho ainda nem tá 100% recuperado. E o Wesley tá lá segurando a bronca. Então, e não só segurando, né? Tá performando bem. Então eu vou no Wesley mesmo. Eu vou no Wesley. É um caso raro no Flamengo que um jogador da base resolve um problema do clube sem o clube gastar dinheiro, né? Nos últimos anos. Bem raro isso. Então, eu acho isso relevante para o que é o Flamengo hoje em dia. Vocês já descreveram bem o confronto aqui. O Wesley é um momento propício para votar no Wesley, né? Tá jogando bem, peça importante aí pro Sampaoli. O Mike é um bom lateral também, todo mundo ressaltou isso. Só que unanimidade aí no Wesley do Flamengo, lateral de 19 anos, como o Zupac frisou. Agora, entre Gustavo Gomes e Fabrício Bruno, acho que fica fácil, né? A gente não precisa fazer muito rodeio. Fabrício Bolt, né? Embora o Fabrício Bruno faça uma boa temporada, tá? Mas aí não tem conversa. Cara sólido, mas aí não tem conversa. Gustavo Gomes. Luan e Davi Luiz. Olha só. Dimas, comece você. Vai, Dimas. Cara, o Luan é engraçado, né? Não, o Luan eu acho bom jogador. Vamos aí, Pedrinho. O Wesley é bom jogador.
É o Wesley. Ô, que pera ganhou aí, ali, meu o Mike, diretor. então. Você botou a bolinha pro Mike, o teu coração aí tá falando mais alto aqui. Tá indo no 4 coração. votos pô. pro Wesley. Você me dá a bolinha pro Mike, Pedro Ferrari? Obrigado. Que clubista, Pode cara. voltar, Di. Que isso, cara. Não. O Luan eu acho bom jogador. Eu não concordo com boa parte da torcida do Palmeiras que acha que ele não deveria jogar, porque ele é azarado, tudo. Por exemplo, o gol do Rafinha na quarta-feira, a bola desvia nele e já começa tudo de novo. Como se ele tivesse alguma culpa que o gol saiu, enfim. Sendo que ele tinha salvado uma bola em cima da linha, né? No mesmo jogo. Salvou a bola em cima da linha do Rato. 5 minutos antes. É claro, carreira por carreira, o Davi Luiz é mais jogador, tá? Eu só não curto muito a temporada do Davi Luiz de maneira geral. Acho uma temporada bem regular. E eu acho que o Luan tem jogado bem quando o Murilo machucou. Então eu fico com o Luan. Cara, eu vou puxar a bola até pra fazer parte do bonde aí com o Dimas. Acho que pegam no pé demais do Luan, mas também existe motivo, entendeu? Porque o cara acaba falhando às vezes em jogos decisivos e é isso que marca um zagueiro, querendo ou não, muitas vezes. Só que a temporada do Davi Luiz não é boa, nem um pouco, assim. Ele tem boas atuações, mas tem outras catastróficas, não é unanimidade na zaga. Acho que de verdade, cara, desde que ele chegou ao Flamengo, ele ainda não conseguiu se consolidar 100%, assim. Então eu vou com o Luan, que é mais regular. Eu vou seguir a roda, vou no Luan também, porque assim, e aí não é uma comparação de quem é melhor como jogador, né? Exato. Pelo menos no meu critério é de quem tá melhor agora. E o Luan tem isso, por exemplo, ontem foi azar, quarta-feira, foi azar. Quarta-feira a bola pegou na cabeça dele, foi azar. Em outros momentos foi falha. Pênalti contra o Tigres foi falha. Falta o jogo contra o Boca 2018, contra o Benedetto, foi falha. O pênalti contra o Chelsea eu nem chamo de falha. Foi pênalti, mas foi mais azar do que falha. De fato, as coisas têm acontecido com o Luan no momento que não podem acontecer. Mas a média de atuações dele é boa. E o Dimas toca num ponto, porque quando o Murilo machuca, é claro que o Gustavo Gomes leva toda a glória pela zaga do Palmeiras, mas a temporada do Murilo, e a última também, ela foi quase no nível da temporada do Gustavo Gomes. Sim, e o Murilo irreparável. machuca, e o Luan entrega a mesma coisa, né? A ponto de o Murilo voltar de lesão, e o Murilo volta pro banco. Então eu vou votar no Luan também. É um confronto um pouco diferente, né? Porque pra mim, nenhum dos dois jogadores tem entre os dois melhores zagueiros de nenhuma das equipes. Eu vejo o Léo Pereira à frente do Davi Luiz e o Murilo eu vejo também à frente do Luan, apesar do Luan estar num bom momento agora, ao lado ignorando que a bola tocou nele e a torcida persegue ele. Mas eu olho o Davi Luiz e eu falo, poxa, o Flamengo esse ano várias vezes jogou com 3 zagueiros para tentar estruturar a defesa. E 2 vezes que o Flamengo jogou com 3 zagueiros, o Flamengo tomou 4 gols. Não dá para votar no Davi Luiz, não dá para dizer que a temporada dele tá sendo boa. Desculpa, eu prefiro ir no Luan. Rapaz, mais uma unanimidade. Por enquanto, 4 unanimidades. Se você parar pra pensar que o Everton todo mundo foi, Wesley, Gustavo Gomes e agora Luan. Agora, ficou ruim pro Piquerez, hein? Ou a gente tá falando muita besteira ou a gente tá mandando bem aqui, né? Com propriedade os votos. Mas acho que fica ruim pro Piquerez, hein, Dimas? Eu já puxo o bonde aqui. Piquerez, ele faz uma boa temporada, mas o Ayrton acho que é o melhor lateral do futebol brasileiro. A ter um nível aí pra ser cotado e foi convocado para a seleção, né? Mas eu acho que é o melhor. Nos piores momentos, eu diria, do Flamengo, foi um dos poucos que segurou a bronca nessa temporada em momentos muito ruins do Flamengo, né? Com o Vitor Pereira e tudo mais. Então eu vou de Ayrton Lucas. Eu também. Apesar de eu achar que é o melhor ano do Piquerez desde que ele chegou no Palmeiras, tá? Até em participação ofensiva, acho que ele cresceu muito, mas o Ayrton Lucas é mais jogador. Acho o Piquerez um dos jogadores, taticamente falando, mais inteligentes que o Palmeiras tem. Mas o Ayrton Lucas é um lateral de destaque. O Ayrton Lucas e o Arana são os laterais que o Brasil tem para olhar para frente nesse momento, né? Esperando que o Ayrton Lucas. E é muito legal que o Arana voltou bem também, né? Puta, que lateral. Sim, uma coisa que eu não vou usar como argumento é a seleção, porque pelos anos recentes, se o Piquerez fosse brasileiro, eu acho que o Piquerez teria sido convocado para a seleção também, até porque é um lateral grande, ele é um lateral muito bom defensivamente e forte também.
mas eu vou votar no Ayrton Lucas porque a temporada dele vem sendo iluminada desde que o ano começou. E quando o time tava mal, ele tava bem. Quando o time tá bem, ele tá bem também. Então, é irreparável a atuação dele até o momento. Bom, até agora 3 votos para o Palmeiras, 2 votos para o Flamengo aí dentro de campo. Richard Rios e Gerson. Essa dá pra passar, Não né? há Bom pro Gerson necessidade. que essa votação está sendo feita em julho, né? Porque junho, julho ele recorreu aí com o São Paulo. E bom pro Gerson que o Zé Rafael tá machucado, porque se tivesse o Zé Rafael aí, Também tem isso. a gente ia cair naquela discussão de quem é melhor tecnicamente e com quem faz um ano melhor. O ano do Zé Rafael é melhor que o ano do Gerson. Mas com o simpático Richard Rios, que era da base do Flamengo, não vai ter muita conversa. Gerson, sem Concordo. explicação. Gerson, sem explicação. E Gabriel Menino e Thiago Maia? Essa aí já é mais interessante da gente palpitar. Será que vai ser Essa aqui é unanimidade de novo? interessante. Acho que não, hein? Cara, eu vou Quem puxar começa? aqui, eu vou de Fácil. Gabriel Menino. Eu vou de Gabriel Menino. A temporada do Thiago Maia, ele se recuperou um pouquinho nas últimas semanas, mas não tá legal. O Pulgar ganhou a posição de passagem, porque o Thiago Maia não vem bem. Ele fez um pênalti bobo, se eu não me engano, eu acho que contra o Fortaleza, né? Fez um pênalti bobo contra o Fortaleza, o Matheus Cunha deu uma força, pegou. O Thiago Maia, ele não sei se é uma questão de confiança, não sei se é uma questão física, mas ele não tá sendo o jogador que ele foi no ano passado. Ou se é de encaixe, né? Também pode ser de encaixe. Mas o Gabriel Menino tá ok, não é o Danilo, mas ele ainda assim tá fazendo uma temporada legal pelo Palmeiras. Ctrl-C, Ctrl-V do Caiu Diogo. minha caneta Vou aqui. perder muito tempo explicando. Caiu minha caneta aqui. Bora. Sem crise. Meu voto é Acho que vai Ctrl-C, todo Não, mundo Ctrl-V é, do de Diogo. novo, né? E pro Thiago Maia vai ficar ruim, que ainda vai chegar o Alan. Então ele vai perder mais espaço ainda. Então vai ser Alan, Pulgar e Gerson brigando por 2 ou 3 vagas, dependendo do modelo que o São Paulo quiser nesse meio campo. O menino faz uma boa temporada. Surpreendentemente, uma temporada madura e boa do Gabriel Menino. Tô de acordo, Gabriel Menino. Desde o Paulista tá muito bem e linear, que é o que eu acho que o Abel Agora Ferreira mais começa queria, a né, treta. Dimas? Queria que fosse mais regular, concentrado. Na Supercopa ele ainda matou tem o tá levando a Flamengo. sério. que Tá melhorar. levando a sério, né? Amadureceu mesmo, É tá isso. levando a sério. Olha, de qualidade, turma, talvez essa seja a mais interessante aqui. Rafael Eu Veiga e puxo, Arrascaeta. eu puxo. Você puxa? Então vai. Você quer ir? Não, você queria ir? Não, pra mim é fácil, Arrascaeta, acabou. Aí não dá, Poucas né? ideias. É O assim, Arrasca. eu acho que esse mano a mano tá sendo feito num momento ruim do Rafael Veiga, tá? Ele fez um bom jogo contra o Bolívar, 2 assistências, fez um bom jogo, mas de maneira geral, eu acho o momento do Rafael Veiga ruim. Acho que tem um pouco a ver com o time também, o momento do time, algumas dificuldades. E eu acho que é um crescimento do Arrascaeta junto com a evolução do Flamengo com o São Paulo. O passe do Arrascaeta pro gol do Gabigol no fim de semana com o Fortaleza é um absurdo. Assim. Pornográfico. Dimas, maravilhoso. desculpa até, eu falei que pra mim era poucas ideias aqui, mas até complementando o que você tá falando, eu acho que assim, se o Arrascaeta estiver jogando o que tá jogando e que já demonstrou em outros momentos pré-lesão, em alta, nem o top do Rafael Veiga chega. Entendeu? Então, pra mim, Não, Mas e a fácil. temporada? O topo do Arrascaeta é maior que o do Veiga. Eu acho que o começo da temporada do Veiga foi melhor, até porque o Arrascaeta estava mais machucado, lesão. Mas eu vou levar em consideração o momento, tá? O atual momento. E eu acho que o Arrascaeta tá jogando mais. E aí, Zupa? É difícil, cara. É difícil. Eu acho difícil, porque a gente pode puxar por vários ganchos. A gente pode puxar pelo momento, a gente pode puxar pela qualidade, pode puxar pela temporada. Eu acho a temporada do Rafael Veiga mais regular que a do Arrascaeta por uma questão física. O Arrascaeta vem encontrando dificuldades físicas de mostrar regularidade. Acho isso, inclusive, uma preocupação. O Arrascaeta saudável e dentro do time, ele faz uma diferença que acho que poucos jogadores no futebol brasileiro hoje fazem. Mas a temporada do Rafael Veiga é mais regular. Eu vou votar no Rafael Veiga. É momento. Tá, Diogo? Ficou pra Vai mim dar decidir, vitória. hein? Ficou pra eu decidir. Cara, vamos lá. Rafael Veiga esse ano começou a ir pra seleção brasileira, merecidamente. Né? O Rafael Veiga continua sendo talvez o principal jogador do Palmeiras, ali junto com o Dudu e com o Rony, né? Mas eu vejo o Veiga na frente.
Mas o Palmeiras esse ano, ele foi regular, mas ainda não fez muita coisa de tão espetacular quanto a gente via no ano passado. O Arrascaeta, em semanas recentes, ele tá voltando àquela forma do ano passado em que a gente falava, pô, na América do Sul ninguém bate de frente com o Arrascaeta. Eu vi o jogo de quarta-feira, né, contra o Atlético Paranaense, e ele dominou o jogo de uma forma absurda. Ele fazia basicamente o que ele queria em campo, ninguém conseguia marcar ele. Os últimos jogos deles são muito Eu vou bons. votar no Arrascaeta por conta disso, porque eu acredito que ele voltou à forma física ideal depois desse tempo parado, e porque o talento dele é quase ímpar no Brasil, né? A gente não tem um jogador com a capacidade técnica dele. Esse humilde programa chamado Pucheta já existe em 2021, se eu não me engano, que o Arrascaeta saudável ele ganha de qualquer um no mano a mano que a gente faz. É bizarro. Acho que ele nunca perdeu um, né? Muito possível. Nunca perdeu, é bizarro. Arthur, que tá jogando bola, hein? Contra o Everton Ribeiro. Difícil. Pra mim, mais difícil que o anterior. Eu vou no Arthur. O Everton Ribeiro, ele era reserva com o Vitor Pereira, recuperou a vaga agora pro São Paulo, mas eu acho o impacto do Arthur no time do Palmeiras nesse momento maior. Sim. O Arthur talvez seja a principal contratação da temporada, tô errado? Fazer diferença pro clube. Porque, cara, tipo, o número de gols, de assistências dele, como ele estabilizou o sistema tático do Palmeiras esse ano também, eu gosto muito do Arthur, cara. Que pra mim eu voto fácil nele. O Arthur foi um jogador que o Palmeiras buscou exatamente sabendo o que queria, para qual função queria, para qual lugar do campo queria encaixá-lo. E aí, acho que também levou em consideração o fato de que ele conhece o clube muito bem, então ele chegou e jogou, né? E acho que até o fato de o Flamengo tá atrás do Claudinho é um olhar do Flamengo de, enfim, começar a renovar essa posição. Né? E aí o Everton Ribeiro, que tem contrato acabando no fim do ano, isso desperta um pouco a preocupação sobre ele. É um craque em termos de qualidade técnica. Acho que a gente tem poucos craques jogando no futebol brasileiro. O Everton Ribeiro é um craque, mas a temporada do Arthur é melhor. Agora, vocês imaginam o Flamengo podendo contar com Everton Ribeiro, Arrascaeta e Claudinho. É meio bizarro, né? Tipo, sério. Tem gente que daria tudo por metade de um, né? Mas vamos lá. Dudu e Bruno Henrique. Putz, o Bruno Henrique é maravilhoso, né, cara? Como voltou bem após uma lesão tão séria. O Dudu não tá sendo o Dudu. Eu não comecei nenhuma, vou começar essa, hein? Eu vou de BH, hein? Bruno Henrique. Até prestando homenagem pelo momento, assim, muito legal. A volta, ver ele fazendo gol. E gols importantes já. Não é o primeiro, mas agora contra o Atlético Paranaense fez um gol importantíssimo. BH. Olha, é engraçado. É difícil colocar. Não, é difícil colocar um cara a cara com o BH, porque o BH acabou de voltar. Ainda nem é titular do time. E começou a dar alguns resultados, né? Alguns indícios de que pode recuperar a velha forma. Mas na minha opinião, disparada a pior temporada do Dudu no Palmeiras desde que ele chegou no Palmeiras, desde 2015. Disparado, assim. Tecnicamente mesmo, ele não consegue dar sequência nas coisas que ele sempre deu sequência. Apesar de ser importante em alguns momentos, jogou muito na final do Paulista, por exemplo, mas para quem acompanha o Dudu... É pouco pro que ele já fez, né? E ele é um cara que é muito regular em cima, né? Isso, então... ele não consegue fazer nessa temporada o que ele sempre fez, assim. Mas por causa do recorte muito curto do BH, eu vou ficar com o Dudu. Pô, desceu a lenha e foi no Dudu, cara? Que isso? É lógico, o cara jogou 3 jogos aí, meu. O Dudu já foi importante em final de título esse ano. Se o Bruno Henrique mantiver o que ele vem mostrando como ritmo agora, e daqui na final da Libertadores, Palmeiras e Flamengo se encontrarem, e o que o Bruno Henrique está mostrando agora for a sua produção até o fim do ano, mudaria para o Bruno Henrique, mas é um recorte muito incipiente. E até surpreendente. Gosto de ver o Bruno Henrique jogando o que ele está jogando, mas o Dudu tem uma amostragem maior. Eu tenho coração, né? Porque eu sou muito fã do Bruno Henrique.
E tem também a razão, né? O Dudu tá aí desde o começo do ano. O Palmeiras vem de uma temporada ótima no ano passado, perdendo, sei lá, 5, 6 jogos no ano. O Dudu é peça importante sempre dos times do Palmeiras, ele sempre tá ali no time titular, é um cara confiável, até apesar de não estar fazendo tanta coisa esse ano, ele é um cara confiável. E o esquema do Palmeiras esse ano tá mudando bastante, porque é jogador na seleção, é jogador lesionado, tá acontecendo muita coisa. Como ele tá aí desde o início, eu vou votar no Dudu, até porque o Dudu não é um cara de pouco talento, né? Ele não é qualquer um. Eu vou votar no Dudu, mas se o Bruno Henrique continuar assim, não tem como, né? O início dele aqui, essa volta dele, tá sendo um pouquinho até absurda. Ninguém esperava que ele voltasse tão bem assim. O Jonathan ficou bravo com a torcida, ficou preocupado da torcida do Palmeiras ficar brava com ele, hein? Eu tenho certeza que esse voto dele no Dudu foi politicagem pura e somente. Não, calma, mas tudo bem. Calma. Rony e Pedro. Cara, que loucura, 2 atacantes né? da seleção, hein? É verdade. Que loucura. diria? Zupac Eu não quero começa. começar essa, não. Zupac começa. Eu não quero começar, não. Não, eu vou começar. Vai. O Rony é um símbolo, cara. O Rony é um símbolo. Se eu tivesse que escolher um jogador para ser o símbolo do Palmeiras do Abel, eu escolheria o Rony. Porque o Palmeiras do Abel, ele quase nunca, ou talvez nunca, foi o melhor time no papel do país, mas ele se mostra o melhor time do país por outros motivos. E o Rony nunca foi, no papel, o melhor atacante do elenco do Palmeiras, mas ele entrega o que outros não entregam. O Rony é um símbolo do Palmeiras do Abel. Mas o Pedro é um jogador muito especial. Mesmo não vivendo a sua melhor temporada, é uma boa temporada. Os números são marcantes, mesmo não sendo a melhor temporada do Pedro. Então eu voto no Pedro com todas as honras que o Rony merece. Vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V no Zupa. Eu só vou colocar um adendo rapidinho. Não é a melhor temporada do Pedro, acho que no olhômetro, né? A gente olha ele em campo assim, não é a melhor temporada dele, porque ele já foi mais espetacular em outros anos. Mas em números, Pedro já tem 25 gols pelo Flamengo esse ano, cara. É absurdo o que ele tá fazendo. E assim como o Ayrton Lucas, quando o Flamengo tava mal, ele também era um dos caras que tava bem, né? Acho que isso tá ajudando bastante os números dele no momento. Mas aqui eu vou de Pedro também. Eu acho que o talento se sobressai aqui. O Rony é ótimo jogador, sou muito fã do Rony. Mas o Pedro ele é um pouquinho extra classe no nível brasileiro. Só um adendo. Vamos deixar o Dimas no final? Pra gente ter uma noção de como o Lucas e o Pedro fazem uma temporada importante, são os únicos jogadores que conseguiram se destacar na zona que era o Flamengo do Vitor Pereira. Era um time tão incipiente que quem conseguiu se destacar ali é porque realmente é jogador especial. Especial. Perfeito. É verdade. Perfeito, concordo super. Dimas, quer ficar por último? Pode, vai lá. Beleza. Eu vou de Pedro, cara. O Rony é completamente útil. Ele é fundamental para esse Palmeiras do Abel, um símbolo, como o Zupac falou. Mas ele não é um craque. Assim, e o Pedro, eu acho ele cracaço de bola, matador, camisa 9. Ele vai representar o camisa 9 do nosso mano a mano. Então, para mim é o Pedro. Eu até concordo com tudo que vocês falaram aqui. Mas como a gente não tem um critério de voto, o critério é votar pelo momento, pela temporada, o que define o critério é a gente, cada um define o seu. Eu acho que o Rony faz mais falta ao Palmeiras do que o Pedro faz para o Flamengo, por exemplo, se forem desfalques. Então o peso que o Rony tem no funcionamento do Palmeiras, ele leva eu a votar nele. Até um voto de homenagem aí, Rony. Que belo relato do Dimas. Pior que faz sentido, você tem razão, mas aí eu acho que é um pouco de culpa também da montagem do elenco, né? Porque é muito louco, o Palmeiras não tem escolheram comprar avião, né? Eita! Não fala isso, foi a presidente que comprou. Eita! É um centro de custos diferentes. A Leila Pereira dando entrevista dentro do avião pro Vinícius Nicoletti é uma das melhores cenas de 2023, cara. É maravilhoso. E tem a simbologia da entrevista, né? A simbologia de que ela é a comandante, né? Tem toda a simbologia. Exatamente. Meus queridos, Abel Ferreira e São Paulo,
Cara, eu não acho que vai dar muito debate aqui não, né? É momento, é o que tá sendo entregue não só em 2023, mas em 22, em 21, Abel Ferreira. Pá, já era. Não vai dar debate, é? É. Pô, pode ser que dê Eu debate. acho interessante, tem um ponto Não. de intersecção entre os dois. E o ano é 2020. Ah, o Pedrinho já Palmeiras tinha colocou tudo lá. alinhado Desculpa, com o já. Sampaoli. Não, já votou. Ele já votou. Em 2020, o Palmeiras tinha tudo alinhado com o Sampaoli. De última hora, o Sampaoli pede mais coisas, o Palmeiras desiste, e aí o Palmeiras faz a escolha E de vai Vanderlei quem? Luxemburgo. Ora, né? Clubes que escolhem Vanderlei Luxemburgo se arrependem muito rápido. O Palmeiras foi campeão paulista, se arrependeu rápido, foi atrás do Miguel Ramírez, o Miguel Ramírez disse não, e parou no Abel. Tivesse o Sampaoli acertado com o Palmeiras naquele 2020, talvez não tivesse o Abel. Então uma coisa tá ligada na Aonde outra. estaria Abel Eu Ferreira? gosto Ó, talvez no Braga. PAOK até hoje. Não vai- como é que vai dar pra Talvez. saber? Não dá pra saber. Assim, eu acho o Sampaoli um técnico muito bom. Futebol árabe. Mas o Sampaoli do Flamengo, o Sampaoli do Flamengo não é o melhor Sampaoli que a gente viu. E o Abel Ferreira é o maior técnico da história do Palmeiras. Então acho que ponto, né? ô Joe, desculpa te cortar aqui. Descortar não, você nem falou, mas eu puxei. Primeiro de tudo, Zupac, parabéns e obrigado. Então é isso aí, galera. A gente viu o mano a mano aí de Flamengo e Palmeiras. E logo mais a gente vai ter esse jogão. Então, abraço, até a próxima.